Compro ouro e o motivo está no gráfico. Em agosto de 2025, postei nas minhas redes sociais esse post, compro ouro. Naquele tempo, o motivo era esse, conforme o gráfico mostrou na imagem que eu coloquei lá, o ouro havia valorizado mais de 200% nos últimos 10 anos e já valorizava 40% nos últimos 12 meses, né? Isso considerando agosto contra agosto, né? 2025, 2024. Mas estamos em 2026, já no início do segundo semestre. E se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está interessado em investir em ouro. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, mas eu preciso dizer, você não está errado. Entre o final de 25 e o começo de 2026, a cotação do ouro chegou aos patamares dos $5.000 a onça troy. E teve uma alta volatilidade ali no início da guerra dos Estados Unidos e Irã, no final de fevereiro, comecinho de março. O que levou muita gente a ficar na dúvida se comprava ou não, né? E tá comprando topo. Afinal, o metal precioso valorizou $1.000 em pouquíssimo tempo. Porém, de março para cá, segundo semestre de 2026, o ouro recuou bastante. Eu vou mostrar no gráfico para vocês. E isso tem deixado os investidores um pouco na dúvida se é hora de comprar ou não. E o que eu posso já te dizer de cara é que o ouro continua sim sendo um ativo que você provavelmente vai investir para tentar controlar o desgaste que a inflação faz no seu patrimônio. Meu nome é Ângelo Milok, eu sou jornalista, trader e analista de investimentos, CNPI, certificado pela APIMEC, e nesse vídeo eu vou te mostrar como está a cotação do ouro, essa desvalorização que ele teve de $1.000, o que isso representa no gráfico, se seria um momento bom de compra tecnicamente falando. Vou te mostrar as 3 formas de investir em ouro e principalmente, né, como investir em ouro no BTG Pactual e também com a assessoria da Sacre. O vídeo está dividido por tópicos, como eu sempre deixo aqui embaixo para você navegar e ir no trecho que mais te interessa. Mas já adianto que vale a pena você assistir do começo ao fim, porque, sem sombra de dúvidas, é um dos conteúdos mais completos que eu já postei nesse canal. Então, bora pro vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, eu já pressuponho que você tem algum interesse em investir em ouro. Então eu acredito que a melhor forma da gente começar essa conversa é olhando o gráfico do ouro. Esse aqui é o gráfico do contrato futuro de ouro negociado na COMEX. A COMEX é a divisão de metais preciosos da New York MEX, que é a bolsa de Chicago. E esse contrato futuro, ele é uma grande referência para o mercado. Aquele post que eu te falei, te mostrei aqui no início do vídeo, ele estava relacionado a essa pernada aqui, ó. Então, exatamente aqui onde eu parei, nesse martelinho aqui, que foi julho de 2025, eu fiz o post em agosto, foi exatamente, e inclusive eu até mostrei essa figura gráfica aqui, né, mencionei lá que seria uma espécie de uma flâmula, teria sido um bom momento para a compra de ouro, né? E desde então até as suas máximas lá em fevereiro, daqui de onde foi o call, né, informal, ele valorizou mais 60%, tá? Então isso é o que a gente tem em termos de gráfico de ouro hoje, em se tratando de gráfico mensal, né? Então esse aqui é um gráfico mensal. Esse último candle verde, ele foi o de fevereiro, né? Então aqui, nesse fechamento, onde iniciou a guerra, aí ele já abriu março aqui em cima, né, muito bem guepado, e foi lá nas suas máximas, cotado a $5.416 por onça troy. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouquinho, por isso que vale a pena você ficar no vídeo até o final, tá? O que eu quero mostrar para vocês é, hoje, de lá de cima, de sua máxima, vou colocar na máxima histórica, 5,6 mil dólares, ele já recuou 27%. Por que que o ouro caiu tanto nesses últimos meses? Alguns pontos que especialistas desse mercado avaliam, e no meu ponto de vista, enquanto analista, eu acredito que boa parte é realização de lucro, mas o que alguns especialistas também apontam é o cenário macro, principalmente a questão da guerra e o fato da guerra estar influenciando na política econômica global.
Então a gente já teve algumas grandes economias subindo taxa de juros, né? Zona do euro, Japão já subiu, Estados Unidos estabilizou iniciou um ciclo de cortes e estabilizou, né, na reunião de junho. Então, juros altos ainda por mais tempo, né? E um Fed um pouco com o olhar dovish, né? Cauteloso. Isso fez o pessoal de novo tirar dinheiro de metais, né? De ativos assim de valor e levar para a renda fixa lá nos Estados Unidos, que pagando boas taxas ainda. Um dos motivos seriam esse, né? Então, seria esse. O termo do mercado é higher for longer, né? Altos por mais tempo. Porém, eu acredito muito na questão da correção, na realização de lucro, aliás. Então, pessoal que andou se posicionando aqui no meio do gráfico, que andou se posicionando aqui na região dos $2.000, chegou aqui em cima, resolveu liquidar um pouco suas posições e realizar lucro. Tecnicamente, como analista, eu acredito um pouco na realização de lucro, tá bom? O dólar tem se fortalecido também nesse período de guerra e, consequentemente, absorve parte desse capital que é investido em ouro, tá bom? O ouro, ele é um ativo majoritariamente usado para combate à inflação, né, na carteira do investidor. Então, por ser um ativo finito, não há emissão de mais pepitas de ouro mundo afora, então o ouro ele é um excelente ativo contra a inflação. Eu quero traçar aqui para gente uma ferramenta técnica que chama retração de Fibonacci. Então eu vou pegar aqui a mínima, né, desse início de pernada, essa última pernada, e vou travar ele lá na máxima, ok? E o que ele mostra pra gente é que nesse exato momento o ouro ele tá voltando exatamente para a região de 5% aqui, né, de 50% de correção de Fibonacci, tá bom? Que é exatamente aqui, ó. Então ele tá pegando muito, eu vou até tirar aqui a cor, deixa eu ver aqui, fundo, aí, beleza. A região em que ele se encontra agora é exatamente aqui entre os 50% e os 61,8, né? O 0,61,8. Então, um ponto importante, né, da retração de Fibonacci, que é uma ferramenta de análise técnica, é usada muitas vezes para que os traders, né, tomem iniciativa, tá? Pode ser que ele venha até aqui na região do 0,38,2, né? Pode ser que ele faça alguma figura gráfica aqui nessa região, né? Vou até considerar aqui, né, todo esse quadrado amarelo. Então pode ser que alguma coisa aconteça aqui, que ele dê uma segurada. São pontos importantes de Fibonacci. Pode ser que tenha algum movimento aqui do mercado, tá? De lateralização, ou até mesmo que forme aqui mensalmente, né? Algum candle que justifique uma nova retomada nessa alta, né? Então até posso mudar aqui para o gráfico semanal. A gente não tem até o momento um padrão, né? Por exemplo, aqui foi um padrão de reversão, né? Em que houve esse candle aqui. Mas se algum movimento acontecer aqui, né? É importante, preste atenção no se algum movimento acontecer por aqui, pode ser que o ouro retome sua alta, tá bom? No longo prazo, como eu disse, eu acredito que ele é um ativo que os investidores vão sim usar, né? Como reserva de valor, né? Então pode ser que o preço volte a oscilar, tá bom? Mas a gente vê que ele ficou um bom tempo lateralizado aqui nessa região. Por que eu tô te mostrando isso? Graficamente falando, começa a ser uma região interessante para se pensar em compra, tá? Não é uma recomendação de investimento. Então, se até aqui você já gostou do vídeo, né? Se você gostou dessa análise que eu fiz aqui do ouro, né? Do gráfico do ouro, dessa retração de Fibonacci que eu tracei aqui, identificando ali a região de 50%, 0,31, 0,618. Pô, boleto joinha é de graça, né? Curte o vídeo, você me ajuda muito quando você interage com o vídeo, né? Curtindo ou até, se não gostar, dá o dislike aí, tudo bem. É um feedback que eu recebo da audiência para saber se o conteúdo tá bom e se o conteúdo está dentro da expectativa. Se for novo por aqui, se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo, eu fico muito feliz quando vocês chegam e ficam, e o canal tá crescendo muito, então eu quero agradecer vocês por isso, beleza? Vamos lá, então. Como investir em ouro? Vou até deixar o gráfico aqui do lado para ficar mais ilustrativo o vídeo. Você vai ter praticamente 3 formas de comprar ouro. Como comprar ouro? Você tem 3 formas. A primeira, que é a mais tradicional,
porém é a mais difícil, é comprando ouro físico. Por que que é difícil comprar ouro físico, né? Como comprar ouro físico? É difícil, pelo custo, né? A não ser que você seja milionário e aí tudo bem, né? Tá mais fácil para você. E que você tenha uma mansão com um cofre para guardar essa pepita, né? Essa barra de ouro lá, ou queira deixar no cofre de algum banco. Mas é extremamente caro, né? Comprar uma barra de ouro. E quanto custa uma barra de ouro? Eu vou fazer uma conta aqui bem assim de padeiro, mas só para você ter uma ideia, tá bom? Quanto custaria hoje a preço de contrato futuro, né? Não tô nem falando preço de mercado, com spread, com custo de operação, nada disso, tá? Vou pegar a informação que a gente tem na tela e vou fazer uma conta aqui muito rápida. Então vamos lá. O contrato futuro de hoje, negociado aqui na Comex, né, na bolsa lá de Nova York, ele está sendo cotado, eu vou arredondar ali, a 4.059,5 dólares a onça. Uma onça Troy, ela tem cerca de 32,15. Eu vou até duplicar isso daqui. Uma onça Troy, ela é equivalente a 31,15 gramas, tá bom? Então, eu pressuponho que uma barra de 1 quilo, ela tem 32,15 onça. A conta que eu faria aqui é exatamente essa, né? Eu tenho aqui 1.000 gramas, né, dividido por 32,15, né, que é a onça, tá? Então, é exatamente isso que eu teria aqui. Uma barra de ouro tem 32,15 onça troá. Então, qual que é a conta que a gente faria aqui? A onça troá, ao preço que está aqui na tela, né, 40,59, vezes 32,15, que é a quantidade de onças que tem dentro de uma barra de ouro de 1 quilo, vezes o preço do dólar, né, que a gente tem que converter esse valor. Então, eu vou considerar o preço aqui do dólar futuro que está na tela, 5,17, tá? 5,17, que é igual, eu vou fazer a conta, né? Deixa ele atualizar. Tá aqui. Quanto que eu gastaria para comprar a barra de ouro, né? Eu vou abrir a calculadora aqui para facilitar o cálculo pra gente, enquanto eu falo, mas vamos lá. Eu tenho 32,15 onça troá na minha barra de 1 quilo, que está sendo cotada, ou seja, vezes 4.059 dólares e meio. Já é igual 130 mil dólares. Uma barra de ouro de 1 quilo. Só que eu preciso converter, né? Vezes 5,17, que está o preço do dólar futuro negociado aqui na minha tela do Profit Chart. Então veja, sem custo, tá? Só considerando cotações de contratos futuros. 674 mil reais uma barra de ouro de 1 quilo. É difícil você entrar nesse mercado já desembolsando mais de $500 mil, né, para comprar uma barra de ouro. E aqui, de novo, não estou considerando o custo de spread, né, de quem negocia o ouro, não estou considerando o custo de armazenamento, nem nada. Só estou trazendo na tela os nossos custos da barra, tá? Então, considerando contratos futuros, você gastaria quase 675 mil reais para comprar uma barra de 1 quilo. Então é por isso que eu estou falando, é muito difícil você entrar nesse mercado de ouro físico, tá bom? É muito caro, não é difícil, é caro, tá bom? Além do que é difícil sim, tá? Eu já conversei com investidores de ouro e eles falam que é extremamente difícil você encontrar ouro físico certificado para comprar, tá? Você compra aí no mercado negro, mas ouro com certificado é muito difícil, tá bom, pessoal? Então tem essa questão. Uma outra forma de investir em ouro seria na B3 por meio dos contratos futuros. Os contratos futuros, assim como o índice e dólar e Bitcoin, a B3 te oferece contrato futuro de ouro. Qual que é o principal problema de você investir em ouro no longo prazo operando contrato futuro? É a questão operacional, tá bom? Provavelmente você vai ter que ter margem. Esse contrato ele tem ajuste, então vai ficar esse débito e esse crédito de dinheiro na sua conta diariamente, além do que a margem travada lá na sua corretora
do contrato, né? O contrato futuro negociado na B3, ele funciona dessa forma. Há uma retenção de margem e há ajustes, né, diários. Não lembro se no contrato de ouro o ajuste é diário, mas eu acredito que sim. Precisaria entrar no site da B3 para ver. E você tem que ficar rolando, né, o contrato, porque se você está posicionado para longuíssimo prazo, você não vai querer se desfazer, né? Você não está tradando o contrato futuro de ouro. Você está posicionado. Então, quando o contrato vencer, ou vai haver a liquidação financeira, ou você vai ter que rolar o contrato. Então, seria uma segunda forma. Se for para um trading, eu acredito que vale a pena, mas para uma posição de longo prazo, eu acho que não. E a terceira forma, que aí sim é a forma que eu acho que é a mais fácil, tá? É por meio dos ETFs, né? Os ETF, que são os fundos de índice. Então você tem aqui na Bolsa do Brasil um ETF de ouro muito famoso, que é o Gold 11, tá bom? Ele tá aqui, ó. Esse é um ETF e até tenho aqui algumas marcações de posição que eu tinha neles, né? Um tempo atrás. Vou até ocultar aqui para não atrapalhar a gente. Mas e aí veja aqui, né, o gráfico do Gold 11 aqui, né, que é o ETF, ele é muito similar ao gráfico do contrato futuro da Comex. Veja, se eu traçar o Fibonacci aqui vai estar muito perto, né, do que a gente viu lá, né, no contrato futuro do ouro, tá? Então, essa seria uma possibilidade, os ETFs. Pessoal, se você não sabe o que é ETF ou tem alguma dúvida muito específica em relação a esse produto, eu vou deixar aqui na descrição e no QR Code aqui dessa moldura o link para você entrar no meu grupo do Telegram, tá bom? Eu tenho um grupo no Telegram onde eu falo frequentemente sobre trading e investimentos, né, produtos de investimentos. É um grupo aberto, né? Você pode entrar lá e tirar suas dúvidas. Me chame por lá que eu explico um pouco mais no detalhe como que funciona os ETFs, tá bom? Mas de forma bem geral, assim, é um grupo. Não posto com muita frequência, também não fico dando call lá, mas é um lugar onde você pode ter acesso a mim diretamente e tirar suas dúvidas a respeito dos investimentos em ETFs, tá bom? Esse vídeo, eu tô gravando ele em parceria com a Sacra Investimentos, que é um escritório de assessoria de investimentos contratado pelo banco BTG Pactual. E nesse vídeo eu tô falando especificamente como investir em ouro pelo BTG Pactual, no BTG Pactual. Então, também vou deixar aqui na descrição link para lá no meu Telegram, né? Você pode me chamar e se for o caso eu te encaminho para você abrir a sua conta no BTG Pactual com a assessoria da Sacre, tá bom? Na Sacre a gente tem uma mesa de renda variável com 3 assessores certificados, especialistas em renda variável, focado nesse mercado. Então, além dos assessores de relacionamento, a gente tem os assessores especialistas e a gente tem uma mesa com 3 assessores exclusivos dedicados a operações de IRV, tá bom? Eu trabalho na Sacra há 5 anos, eu sempre falo aqui no canal, sou sócio do escritório e a gente é contratado pelo BTG, então acho que tem muito match com esse vídeo, tá bom? Eu quero falar dos ETFs, porque além do Gold 11, que é o que eu vou mostrar aqui, o próprio BTG Pactual, ele lançou o ETF Gold B11. Gold B11. Então, o Gold 11, ele é um ETF administrado pela XP, se eu não me engano, tá bom? E o BTG, ele lançou o Gol B11. Tá aqui, ó, BTG Pactual, Futuro de Ouro B3, fundo de índice. Esse Gol B11, ele praticamente vai replicar o contrato futuro de ouro da B3, esse que eu falei anterior no vídeo, tá? Então, o que estiver acontecendo lá no contrato futuro vai estar acontecendo aqui no ETF do BTG Pactual, beleza? Então, esse mês ele já está com uma queda aí de 10% no ETF, tá bom? Ainda assim, ele é um ETF que ele custa R$100 a cota, e aí você pode comprar uma, né, se for o caso. E ele é um ETF mais novo, né? Ele foi lançado em outubro do ano passado, ele não completou nenhum ano ainda. Particularmente, eu prefiro o Gold 11, tá bom? Que é esse, tem até a logo da XP aqui, eu acredito que ele seja administrado pela XP. Ele já é um ETF que ele tem um histórico maior, né? Então ele foi lançado lá em dezembro de 2020 e a cota dele
ela é um pouquinho mais barata, tá vendo? Ela custa R$ 21,79 e é nele que a gente vai aplicar, tá bom? Então, como investir em ouro pelo BTG Pactual? Vamos voltar na tela. Eu já estou com o home broker aqui do BTG Pactual aberto. É uma conta de exemplo, né, que eu sempre trago aqui nos vídeos. Tem R$ 100 aqui, a gente vai aplicar esses R$ 100 na prática, tá bom, pessoal? Para quem não conhece o BTG Pactual, vou deixar no card e na descrição do vídeo um conteúdo, um review completo que eu gravei sobre o BTG Pactual, explicando desde o que é, como funciona, como abrir conta, enfim, completo. Se você tá por fora do que é o BTG, de como a plataforma funciona, tem no card e a descrição para você acessar esse vídeo, recomendo que você assista, tá bom? O ETF, ele é um fundo de índice, ele é um produto de renda variável. Então eu poderia vir aqui, ó, investir, renda variável e home broker. Só que eu tenho direto aqui no canto esquerdo, no menu, o atalho do home broker. Então eu vou clicar, ele abriu para mim o home broker, vai me trazer aqui algumas mensagens. É um home broker que o workspace dele ele tá limpo, né? Ele não tem nada. A conta tá aqui no lado direito, né? A conta que tá lá. O saldo tá aqui, é os mesmos R$ 100 que apareceu lá, né? Eu poderia até ocultar. Eu poderia dizer se fosse uma operação de day trade, né? Colocar aqui, mas como não vamos deixar assim, tá bom? Então, eu vou adicionar uma ferramenta que é um livro de ofertas. E nesse livro eu vou colocar o ticker do Gold 11. Ele apareceu aqui, ó. Tá bom? E aí eu vejo aqui que eu tenho gente vendendo a... Deixa eu ver se ela fica aqui no meio ou se ela fica fixa lá. Deixar bem grande aqui para ficar fácil de visualizar. Eu tenho gente comprando a 21,74 e gente vendendo a 21,76, né? O spread bem pequeno, ele tá aqui 21,78, né? O último preço cotado aqui no TradingView, tá bom? Então, eu vou colocar a ordem, né, para comprar. E aí, considerando que eu tenho R$ 100 na conta, vamos ver, né? R$ 100 dividido, eu vou comprar mercado, eu vou tentar comprar 21,75, né? Dividido por 21,75. Eu consigo comprar 4 cotas, tá bom? Então é isso que eu vou colocar aqui. Eu vou fechar, eu quero comprar no meu preço limitado a 21, já tem gente vendendo a mercado ali no 21,75. Eu vou pôr aqui 21,75, 4 unidades. Vamos ver. Poderia até colocar 24, né? 74 para comprar um pouquinho mais barato. Vou confirmar a ordem. Tá vendo? Vai dar um total de R$ 87. Ordem executada, tá bom, pessoal? Então, a partir de agora, eu posso ver aqui em ordens, né? Vou até fechar a boleta. Ordem executada, Gold 11, né? O ETF, B3, foi uma quantidade de 4, a 21,75 e foi exatamente o preço que ele executou, né? 21,75. Até o gráfico do TradingView aqui, ele deve estar, ele tem algum delay, eu acredito. Ah, não, é que esse é o algum de uso, tá certo. Ele tá com algum delay. Eu não tenho ele aqui na grade, né? Então, o que eu tenho na grade é o futuro de ouro, tá bom? Aqui na minha posição, provavelmente ele já está me dizendo que eu estou posicionado em quatro ETFs, né? Em 4 unidades aqui, né? No nível de ação. Então eu tenho a minha posição aqui, uma quantidade de 4 Gold 11, né? Acredito que se eu vier aqui no portfólio e atualizar, o patrimônio ele já valorizou um pouco, né? Mas aí o total investido começa a aparecer aqui. E aí na distribuição aqui da alocação, ele já aparece aqui em renda variável, né? Então, eu tinha R$ 100 na conta, um valor em trânsito de 87, que foi o que eu paguei, só que eu tenho aqui a minha posição nos ETFs, e aí ele já está ganhando um pouquinho aqui, né? Então, o meu preço médio foi no 75, ele já está saindo a 79. Pessoal, eu acredito que é isso, tá bom? Então, como investir em ouro pelo BTG Pactual? De novo,
Se você não tem conta no BTG, vai lá no meu grupo do Telegram, tem link na descrição, e fala comigo que eu te encaminho para os nossos assessores de relacionamento, te ajudar, né, a abrir essa conta e fazer os seus aportes iniciais ali, tá? Ou se tiver alguma dúvida específica sobre investimentos e trading, pode falar comigo lá no Telegram também. Inclusive, tem a minha mentoria, que é online e é individual, para quem quer tirar alguma dúvida, enfim, ou aprender algum mercado específico. De repente você não quer investir em ouro, mas sei lá, você quer investir em Forex, quer investir em opções. Você pode agendar essa mentoria, a gente bate um papo online individual, focado na sua dúvida, beleza? E por falar em opções, tem meu curso de opções de ações do básico ao avançado, vou deixar link aqui também, né, e na moldura, com 50% de desconto para você aprender o que são as opções de ações, caso esse mercado seja do seu interesse também. Tudo bem? Se você assistiu até aqui, muito obrigado, cara. Fico muito feliz. Boleto joinha, que é de graça, se você gostou. E se inscreve no canal, né? Se você tá aqui, assistiu o vídeo inteiro e não tá inscrito, por favor, se inscreva. Seja bem-vindo, tá? Tem muitos conteúdos semelhantes a esse aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então seja bem-vindo e obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu!